E vem conferir a crítica do filme Clube dos Vândalos. E eu acabei de assistir um filme que eu estava muito ansioso para assistir, chamado Clube dos Vândalos. E ele chamou minha atenção por dois motivos. Primeiro, pela sua ideia inicial. E mais do que sua ideia inicial, o elenco que está envolvido com o filme. Porque, para quem não sabe, Clube dos Vândalos vai contar a história de um grupo de motoqueiros dos anos 60 e 70, num período de transição entre os motoqueiros, onde era algo um pouco mais pacífico, mesmo que ainda tivesse muitas drogas, muita bebida e também muita violência, ainda tinha um certo respeito para algo que se tornasse algo uma gangue. Pegaram um momento muito bom de transição dos motoqueiros para poder contar essa história que já chama minha atenção. E o segundo ponto, como eu falei, seria o elenco. Um elenco muito estrelado e que poderia entregar ótimas performances através de seus personagens. Atores como Tom Hardy, Judy Corner, Austin Butler, você também tem o Michael Sheen, você tem Norman Reedus, você tem Michael Fast, você tem um elenco vasto de nomes grandes e que estão muito bem na indústria hoje em dia para poder entregar um ótimo filme. E eu acredito que se você procurar agora no dicionário a palavra decepção, vai estar esse filme em primeiro lugar. Porque esse filme, ele é muito mais decepcionante do que ruim. Ele te deixa muito mais triste do que irritado. Porque você vê o potencial que o filme tem em mãos. Mas você tem um potencial, você conseguir apresentar essa ideia, mas você não conseguir desenvolver, não adianta nada. E é exatamente isso que acontece em Clube dos Vândalos. Você tem uma boa ideia, bem apresentada, mas muito mal trabalhada, fazendo com que esse filme seja só mediano, de mediano para baixo. Porque primeiro, falar um pouco sobre a ideia. A ideia ela é muito bem apresentada no filme, mostrando a ideia de a Judy Corner ser entrevistada por um repórter que é o Mike Fast, e a partir daí você conseguir ver como o filme vai se... um clube de motoqueiros sendo visto pela visão de uma mulher nos anos 60 e 70, já é uma ideia muito boa, porque a partir daí você vai ter outras visões daquele mesmo lugar que a gente já viu em vários filmes diferentes. E o filme apresenta muito bem essa ideia, apresenta muito bem o clube de motoqueiros e também qual é o respeito, qual é a hierarquia lá dentro. E a primeira parte do filme funciona muito bem nesse quesito, como ele apresenta cada um dos personagens, como ele mostra a diferença de cada um. Inclusive, tem uma sequência onde mostra cada um deles dando uma entrevista, como se fosse se apresentando para as câmeras, para falar o que ele acha do clube e qual que é a sensação deles serem uma família a partir dali. E você vê a inocência de muitas daquelas pessoas sem saber para qual caminho aquela história tá indo. A entrevista inicial de cada um daqueles personagens que aparece é muito boa para mostrar como eles viam aquele clube de moto como simplesmente uma família que gostava de motos e gostava de beber. E a partir daí vai se transformando ao longo do filme. O começo consegue apresentar muito bem isso, mas como o filme vai se desenvolver a partir desse começo, aí começam os problemas. Porque a metade do filme, que era pra desenvolver os personagens, desenvolver o clube deles e mais do que isso, mostrar uma nova geração que está chegando, o filme acaba fracassando muito. E ele fracassa porque ele não consegue saber para qual caminho ele vai. Clube dos Vândalos é um roteiro que visivelmente não tem foco e não sabe para qual caminho ir. Ele quer mostrar o personagem jovem e inconsequente do Austin Butler, ele não consegue. Inclusive, Austin Butler que não é bem utilizado no filme como quase todos os atores aqui. Porque o personagem dele simplesmente quase não tem fala. Ele quase não tem fala o suficiente para poder brilhar. É um personagem com potencial gigantesco de ser aquele cara jovem que vai dominar o clube a partir dali. E eles não conseguem fazer isso. Você também tem o personagem da Judy Corner, que realmente poderia ser muito melhor trabalhada, muito melhor desenvolvida e realmente usar aquela ideia de vamos mostrar uma mulher dentro do clube de moto, que também não é bem utilizada na metade do filme, que ela fica só sendo alguém expositiva e tendo narrações em off pro filme, mas ela não consegue ser além disso. O personagem do Tom Hardy realmente é bom. Ele realmente é bem feito, bem construído e bem desenvolvido. Mas os outros personagens, como o do Norman Reedus e também do Michael Sheen, simplesmente são jogados de lado e não bem utilizados. E o filme não sabe utilizar bem os seus atores e não sabe qual foco levar. Uma hora parece que ele quer mostrar realmente o clube de motos, uma hora quer mostrar uma jornada individual, uma hora quer mostrar uma jornada individual de uma mulher que não consegue entrar na própria relação porque o marido gosta mais do clube de moto. O filme tem várias histórias, não sabe para qual caminho ele quer levar ela, e aí vira uma grande salada o filme como um todo, em questão de narrativa.
Porque realmente você vê o potencial ali, você vê para qual caminho ele poderia ir, mas ele não vai. E outra coisa que me deixa muito triste é porque eles apresentam muito bem a cidade e o clube, criam uma boa ambientação como um todo, pra gente como um público sentir que aquele lugar existe, é real, você quer fazer parte daquilo ou não. Você sente a importância das motos e como a cidade como um todo tem medo deles, mas na hora de desenvolver vira um problema. Tanto que existe uma transição que era para ser sutil do filme entre eles serem alguém que era só um clube de moto para alguém que praticamente vira uma gangue. Essa transição também não é bem feita, porque de novo, o filme ele tem tantas narrativas e nenhuma tem um foco principal que algumas viradas de personagens e narrativas, como sair de um clube de moto para uma gangue, que não fica bem feito, não fica bem trabalhado, não fica bem desenvolvido. E essa metade do filme vira esse grande problema, essa grande salada de excelentes atores muito mal utilizados, de um roteiro com grande potencial que não é bem desenvolvido e um filme que acaba virando cada vez mais desinteressante. Até certo ponto, com alguns momentos bem dirigidos, com cenários lindos e muito bem filmados, muito legal ver as motos junto, é legal ver quando eles fazem aquele churrasco deles, aquele acampamento, aquela feira deles. Outra coisa também é muito mal utilizado no filme, inclusive. As sequências nas feiras são muito legais, mas também serve muito no filme para mostrar como eles vão mudando ao longo do tempo. A primeira vez que eles vão lá são amigos que estão bebendo. A segunda vez já vê que já vem motoqueiros de outros lugares com ideias diferentes. A terceira vez você vê que não é a mesma coisa. Mas essa mudança tinha que ser mais gradual e o filme tinha que ajudar como um todo para chegar ali. São sequências bem feitas, bem filmadas, de boas ideias que são mal desenvolvidas. Esse é o resumo de Clube dos Vândalos. Excelentes ideias, mal desenvolvidos. E quando chega no final do filme, é um final também que não quer dizer nada. Porque para chegar naquele final e ter um impacto final, você teria que ligar para tudo que está acontecendo. E o filme não consegue desenvolver muito bem isso. No filme foi o que eu falei. É um filme que é um pouco abaixo da média para mim, mas mais do que ruim, ele é decepcionante. Concluindo, Clube dos Vândalos é mais um daqueles filmes com um elenco estrelado, com uma ideia genial, mas com alguém que não sabia conduzir essa ideia genial. A partir daí, você tem um filme que fica só no potencial, que realmente não é o pior filme do mundo. Na verdade, ele tem coisas muito boas. Os atores não são bem trabalhados, mas eles estão bem no filme como um todo. Você tem ideias que são até bem trabalhadas em certo ponto, mas no modo geral é um filme muito decepcionante. E por isso que eu fecho o filme Clube dos Vândalos com uma nota 5,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Clube dos Vândalos? Você gostou ou não gostou? Que nota eu daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.